Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na manhã de hoje, trabalharemos o tema solicitado pela Casa Espírita, que diz respeito à vida de todos nós que estamos no movimento espírita, seja na liderança, seja apenas como frequentadores do Consolador prometido por Jesus. O centro espírita é a promoção do espírito imortal. Qual é o sentido maior da doutrina espírita em nossas vidas e o papel do centro espírita nesse ideal? O Heitor já falou do projeto Espiritizar, mas é apenas para divulgar um site que nós temos na internet, que é o www.espiritizar.org. Nesse site vocês encontram vários materiais em DVD para assistir online sobre vários assuntos: depressão, ansiedade, fobias, pânico, sobre as várias áreas de atuação do centro espírita, classes, exposição doutrinária. São vários cursos e seminários que nós dispomos gratuitamente no site do Projeto Espiritizar para aqueles que desejarem assisti-los. Basta acessar esse site que vocês têm acesso a todo esse material. Inicialmente refletiremos sobre a doutrina e o centro espírita. O que é a doutrina espírita? Há muita confusão ainda entre o que é doutrina espírita, o que é movimento espírita. A doutrina espírita é a doutrina codificada por Allan Kardec, que surgiu para a humanidade em 18 de abril de 1857. A doutrina, ela é dos espíritos superiores. Como veremos daqui a pouco, é uma promessa de Jesus para a humanidade. Jesus prometeu enviar o Consolador para ficar para sempre conosco. E a doutrina espírita veio. É a doutrina dos espíritos superiores, orientada pelo próprio Cristo. O movimento espírita é diferente. Ele não é dos espíritos superiores. Os espíritos superiores contam conosco para fazer o movimento espírita em verdadeira sintonia com a doutrina espírita. Porque o movimento é feito por nós, seres humanos, encarnados, ainda com as nossas imperfeições, ainda com as nossas formas, às vezes deturpadas, de entender a própria doutrina. E o que acontece? Muitas vezes nós distanciamos o movimento da doutrina, porque para que o movimento espírita seja verdadeiramente espírita, as diretrizes devem vir do Evangelho de Jesus, que é a base de toda a doutrina, porque a doutrina veio para reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, e as obras de Allan Kardec, que Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Ele recebeu a missão do próprio Cristo para coletar todos os ensinamentos dos espíritos superiores à sua época, não apenas recebidos na Sociedade Espírita de Paris, mas por toda a Europa, incluindo também centros espíritas da América do Norte e da América do Sul. Até no Brasil houve colaboração para que se trouxesse esse manancial maravilhoso que nós temos, que é a doutrina espírita. Então, doutrina espírita
ela está baseada desses dois grandes pilares: os ensinamentos de Jesus e a codificação espírita, todas as obras que Allan Kardec nos legou. Não há doutrina espírita sem Jesus e sem Kardec. O movimento espírita, equivocadamente utilizando esse título, movimento espírita, às vezes distancia-se da base kardeciana e da base evangélica. Então, a doutrina espírita, como nós falamos, ela foi prometida pelo próprio Cristo. Em João, capítulo 14, versículos 15 e 16, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o outro Consolador. Quem é o primeiro Consolador? Ele mesmo. Ele, o Espírito mais puro que Deus permitiu encarnar na Terra, o nosso modelo e guia, conforme nos reporta a questão 625 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: qual o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E a resposta, uma única palavra: Jesus. Então, Jesus é o Espírito mais perfeito que a humanidade teve notícia até agora. É esse grande modelo, o grande educador de almas, o grande médico. Então, ele é o primeiro Consolador. Quando ele fala de outro Consolador, ele diz que esse outro Consolador ficaria conosco para sempre. Então, esse novo Consolador, esse outro Consolador, com certeza não seria uma pessoa, porque uma pessoa não pode ficar com a humanidade para sempre. Mesmo o Espírito Crístico, ele está no corpo transitoriamente para realizar o seu messianato, como aconteceu com ele, que esteve entre nós por 33 anos. O Consolador que viesse para ficar para sempre deveria ser uma doutrina e não uma pessoa. Então, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Em João 14, 26, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, vejamos aqui, ele coloca as balizas, as diretrizes para o Consolador. O que esse Consolador viria a fazer? Então, o Consolador, aí ele fala do Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos ver uma nota de Emmanuel no livro Paulo Estevam, que diz que o Espírito Santo é a falange dos Espíritos superiores, que auxilia o Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, a nos trazer o Consolador prometido por Jesus. Então, o Consolador viria em nome de Deus para ensinar todas as coisas, significando que o Consolador iria ensinar aquilo que ele não pôde ensinar, porque a humanidade na época não estava ainda madura o suficiente. E, além de ensinar coisas novas, lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Porque já antevendo que as suas palavras seriam deturpadas, esquecidas, vilipendiadas no futuro, Jesus fala do Consolador que viria para lembrar aquilo que ele havia dito e que foi esquecido e que foi negligenciado. Esse é o grande papel
da doutrina espírita. Reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Já antevendo que os seus ensinamentos seriam esquecidos e deturpados, Jesus nos promete enviar o Consolador para ficar conosco para sempre. Reviver o que ele tinha dito e nos ensinar aquilo que ele não podia ter dito devido à imaturidade da humanidade na época. Quando o Livro dos Espíritos é publicado em 1857, marco inaugural do advento da doutrina espírita, o Consolador chega para ficar para sempre conosco, pois ele está centrado nos espíritos que fazem parte da pleiade que compõe o chamado Espírito Santo, liderados pelo Espírito de verdade que é o próprio Cristo, conforme nos diz Emmanuel do livro Paulo Estevam, na segunda parte, capítulo 4, ninguém deve ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. E Alexandre, no livro Missionários da Luz, em uma palestra sobre mediunidade, diz o seguinte: o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Aqui Alexandre coloca muito explicitamente que Jesus, o Espírito de verdade, é a mesma pessoa. Aliás, Kardec já sabia disso, porque em O Livro dos Médiuns, no último capítulo sobre as dissertações espíritas, Allan Kardec coloca uma mensagem que começa assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer-vos a minha mensagem. E Kardec diz que essa mensagem foi assinada por Jesus e coloca isso nas dissertações espíritas em O Livro dos Médiuns. Essa mesma mensagem está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o capítulo Cristo Consolador, e ele assina no texto do Evangelho Espírito de Verdade, significando que ele sabia muito bem que Jesus e o Espírito de Verdade é a mesma pessoa. Em João capítulo 15, versículo 26, Jesus diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então aqui ele fala muito claramente qual o grande sentido da doutrina: dar o testemunho de que Jesus é o Espírito que veio para nos ensinar as verdades para a humanidade, veio ensinar sobre as leis divinas. A diferença, conforme diz a questão 627 do Livro dos Espíritos, é que Jesus utilizou de símbolos para nos trazer a verdade. Como ele utilizou de símbolos, nem todo mundo conseguia entender os símbolos à época. E até hoje, são poucas as pessoas que conseguem adentrar na riqueza dos símbolos do Evangelho de Jesus. No projeto Espiritizar, nós temos trabalhado sob a orientação do mentor Honório, que é um exegeta no mundo espiritual. Exegeta é aquele que faz a exegese do Evangelho, significando aquele que busca os símbolos do Evangelho e decodifica numa linguagem mais, no caso do mentor Honório, numa linguagem psicológica, consciencial. O mentor Honório tem nos intuído desde de 2004, quando lançamos a primeira obra, a exegese das parábolas do Evangelho de Jesus. Hoje ele continua já não mais pela intuição somente, mas pela psicografia, pela psicofonia, nos orientando não apenas nas parábolas terapêuticas, que já temos 2 volumes lançados, mas também nos encontros terapêuticos que Jesus
fez com muitas pessoas e nos legou ensinamentos muito profundos. Oportunamente vamos lançar o livro Encontros Terapêuticos com Jesus. Provavelmente deve sair no início do ano que vem. Vão ser vários volumes também dos encontros terapêuticos. Além dos encontros terapêuticos, tem as elucidações terapêuticas, os convites terapêuticos, porque o Evangelho de Jesus, como um todo, é um grande manancial terapêutico para aqueles que têm olhos de ver. Então, a partir do momento que nós trazemos o Evangelho para dentro das nossas vidas, decodificando os símbolos, e os espíritos superiores têm esse grande compromisso de decodificar os símbolos. Allan Kardec, já auxiliado pelos espíritos superiores, fez isso de forma magistral em O Evangelho segundo o Espiritismo. Só que, claro, que o Evangelho de Jesus, para ser feito a exegese, não cabe em apenas um único livro. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fez um resumo das principais ensinamentos de Jesus. Mas não haveria condições nem de fazer todas as parábolas. Existem algumas parábolas que estão no Evangelho e outras ficaram para serem trabalhadas depois. E é o que tem acontecido conosco no projeto Espiritizar. Tudo que nós temos nas nossas obras, e são várias obras que nós trabalhamos o Evangelho dentro dessa visão psicológica consciencial, vem do Espírito Honório, que temos um livro dele, 2 livros dele já publicados, Vozes da Alerta e Dias Felizes, que recomendamos, que são obras muito significativas para nós do movimento espírita. Em João, capítulo 16, versículos 7 a 14, Jesus diz: entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vô-lo enviarei. Vejamos agora o objetivo principal da doutrina espírita. Na verdade, nós colocamos apenas um item do Evangelho nesse anterior, por causa do nosso tempo. O objetivo principal da doutrina. Se a doutrina é o Consolador prometido por Jesus, o seu objetivo essencial é o de reviver o seu Evangelho em espírito e verdade, para cristianizar a humanidade, tendo como norteador as obras básicas kardecianas. Então, o grande objetivo da doutrina é essa de cristianizar. Cristianizar, muita gente às vezes estranha palavras, tem movimentos dentro do próprio movimento espírita querendo retirar Jesus da doutrina, como se isso fosse aliás, não Jesus da doutrina, porque não é possível, mas Jesus do movimento espírita, porque as pessoas às vezes criam ojerizas a determinadas palavras, ou um horror à palavra. As pessoas acham que cristianizar é tornar todas as pessoas idólatras de Jesus. Isso é o que nós tivemos no passado. Por exemplo, nas Américas, aconteceu das chamadas missões que queriam cristianizar à força os indígenas, principalmente na América do Sul. Os massacres que foram feitos em nome de Jesus foram muito grandes. Isso é criar uma idolatria em nome de Jesus. Nunca o Cristo estimulou isso. Cristianizar significa tornar cristão. E o cristão não necessariamente vai estar no movimento, aliás, ele não deve, em hipótese alguma, estar no movimento de idolatrar o Cristo. Por isso o Livro dos Espíritos fala na questão 625 que Jesus é o nosso modelo e guia. Nós somos convidados a modelar o Cristo. O que é modelar? Modelar é inspirar-se na conduta, observar as virtudes do modelo
e trazer essas virtudes para dentro das nossas vidas. Isso que é modelar. Então, cristianizar é nos tornarmos virtuosos como Jesus é virtuoso. É claro que essa virtude do Espírito Superior é o modelo. Nós não vamos nos tornar virtuosos de uma hora para a outra. Mas o grande compromisso nosso é exatamente nos mirarmos na proposta de Jesus, nos seus ensinamentos, para podermos exercitar essas virtudes em nossos corações. Se nós estivermos nesse movimento, nós estamos em sintonia com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita veio para exatamente isso. Não é para tornar as pessoas necessariamente espíritas, mas para que as pessoas sejam verdadeiramente cristãs. Porque se a humanidade tivesse realmente os 4 bilhões de cristãos que se apregoam, que existem, ela estaria de outra forma, e não da forma como está. Porque a maioria dos cristãos estão muito distantes da proposta do Cristo. E nisso inclui muitos dos espíritas, que deveriam, por uma questão consciencial, estar realmente fazendo esforços de modelar Jesus e não fazem, gerando uma dicotomia muito grande, em que a pessoa fala das questões cristãs, mas não faz esforços para vivenciar, para exercitar, para sentir essas virtudes no próprio coração e com isso vivenciar a doutrina. De nada adianta nós dizermos que somos cristãos, e no caso de nós aqui, cristãos espíritas, se nós não fazermos esforços para exercitar as virtudes cristãs em nossos corações. Então esse é o grande objetivo da doutrina espírita e deverá ser o grande objetivo do centro espírita. Auxiliar as pessoas a verem Jesus dessa forma. Não um Jesus para ser idolatrado, mas um Jesus para ser modelado. Trazer as virtudes dele para dentro dos nossos corações a partir de exercícios, porque esse é o mandamento. A palavra mandamento que nós vimos agora há pouco, que ele disse: me amais, guardai os meus mandamentos. Na raiz da palavra mandamento, que por associação e comparação nós associamos a ordem, armando, não é assim. Na verdade, mandamento significa exercício. Então, os princípios cristãos são exercícios que nós somos convidados a realizar. E no centro espírita nós somos convidados a fazermos estudos reflexivos dos princípios cristãos, porque somente com estudos reflexivos dos princípios cristãos é que nós vamos gradualmente trazer essas reflexões para dentro das nossas vidas. No Projeto Espiritizar nós temos feito isso. Tem várias obras, nós temos aqui à disposição, por exemplo, a presença amorosa de Deus em nossas vidas, que é um estudo reflexivo sobre Deus. Nós temos o significado das leis divinas em nossas vidas, que é um estudo reflexivo sobre as leis, trazendo para nossas vidas. Isso tudo nos auxilia a entender esse grande objetivo da doutrina e do centro espírita. Qual é o objetivo principal do centro espírita? Promover a doutrina espírita com seu objetivo primordial. Então, que é o que nós acabamos de falar. Se o objetivo da doutrina é reviver a proposta do Evangelho de Jesus, o centro espírita tem como compromisso principal exatamente isso. Se o objetivo essencial do espiritismo é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade, o centro espírita deverá estar em plena sintonia com o cristianismo dos primórdios. Então, a grande referência para todos nós, dentro dos centros espíritas, são as igrejas cristãs dos primórdios. Vejamos como funcionavam as igrejas cristãs.
Para isso é fundamental meditarmos sobre como funcionavam as igrejas cristãs na fase do cristianismo nascente, entidades que promoviam o espírito imortal, a ponto de incutir nas mentes uma fé convicta na proposta cristã, capaz de levar os seus adeptos ao sacrifício da própria vida, como aconteceu com muitos cristãos. O que levou, por exemplo, pessoas a se entregarem às feras nos circos romanos, a serem imoladas nas fogueiras, que se fazia também nos circos? Há uma série de massacres que aconteceram com os cristãos dos primórdios, senão uma fé convicta, uma fé, uma certeza plena de que as palavras de Jesus não eram em vão, eram palavras de vida eterna, eram palavras para que nós pudéssemos realmente nos adentrar no sentido profundo delas e mudar a nossa vida para sempre. Já na época, muitos tinham essa plena convicção. Depois do ano 300, isso foi arrefecendo até o auge do arrefecimento da proposta cristã que aconteceu na Idade Média. Falava-se do Cristo como se fosse um Senhor poderoso, massacrante, e apenas ficava nas palavras, e a proposta dele foi praticamente esquecida. Mas as primeiras igrejas cristãs ficaram como modelo. No livro Paulo Estevam de Emmanuel, ele nos mostra como elas funcionavam. São verdadeiros modelos, células, modelo para o movimento espírita de hoje. Vamos ver algumas das descrições, depois nós vamos refletir de forma geral sobre tudo isso. Vamos recorrer à obra Paulo Estevam, na qual Emmanuel descreve o funcionamento de duas igrejas cristãs modelares, a de Antioquia e a de Corinto. Paulo Estevam, segunda parte, capítulo 4. A instituição de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém. Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo. Havia riqueza porque não faltava trabalho. Todos amavam as obrigações diuturnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, como uma bênção de Deus. Vejamos que na época as pessoas trabalhavam, às vezes 12 horas de trabalho braçal, das 6 da manhã às 6 da tarde, que é o horário que havia luz e que se trabalhava nas questões mais rudes. E aguardavam diariamente para ir à igreja à noite como uma verdadeira bênção de Deus. Hoje em dia a gente vê pessoas reclamando que tem reunião no centro espírita. E quando os dirigentes criam mais uma reunião, as pessoas reclamam: nossa, mais uma reunião? Onde já se viu? Onde nós vamos parar? Como se as reuniões fossem absurdamente marcadas e colocadas para que nós tivéssemos trabalho. Agora, quem é que consegue evoluir sem o trabalho do bem? Graças a Deus, os nossos centros espíritas cada vez mais aumentam as suas atividades, mas não é aumentar por aumentar, é porque a necessidade é muito grande. E como a necessidade é muito grande, quanto mais atividades nós tivermos, mais o Consolador age. Porque o grande objetivo da doutrina espírita é ser o Consolador. Agora, um Consolador que tem as suas portas fechadas e às vezes só abre uma vez por semana, que Consolador é esse que mantém as suas portas fechadas? Então, abramos as portas dos centros espíritas o máximo possível, porque lá fora há muita dor a ser consolada. Há muitas pessoas necessitando dessa bênção que é a doutrina espírita. Os israelitas, distantes do foco das exigências, soberanos laços fraternais,
raríssimos os que falavam na circuncisão e que, por constituírem fraca minoria, eram contidos pelo convite amoroso à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecida com fundamentos divinos. Então, as querelas que havia entre os judeus e os gentios que aconteciam na igreja de Jerusalém não aconteciam em Antioquia nem em Corinto. E o que se preconizava era verdadeiramente as virtudes cristãs, as virtudes da fraternidade, da solidariedade, da simplicidade, da autenticidade. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações da espiritualidade. Em noites determinadas havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava essa concessão do céu. Então, o ambiente era tão espiritualizado que havia os fenômenos mediúnicos chamados de vozes diretas. Muito raro, na época, continua raro até hoje. Esse fenômeno de vozes diretas é quando os espíritos formam uma espécie de garganta de ectoplasma e eles falam diretamente a partir dessa garganta de ectoplasma, feito a partir de fluidos de médiuns de efeitos físicos. À época, a igreja de Antioquia acontecia isso praticamente diariamente. Nos dias de repouso, a pequena comunidade organizava estudos evangélicos no campo. A interpretação dos ensinos de Jesus era levada a efeito em algum recanto ameno e solitário da natureza, quase sempre às margens do Orontes. Então, além de ir à igreja de segunda a sábado, aliás, de domingo a sábado, porque o dia de descanso era o sábado na época, no sábado eles faziam piqueniques para estudar o Evangelho de Jesus junto à natureza, junto ao rio Orontes, que era o rio que passava próximo de Antioquia. A igreja de Antioquia continuava oferecendo as mais belas expressões evolutivas. De todas as grandes cidades afluíam colaboradores sinceros. As assembleias estavam sempre cheias de revelações. Numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Então havia as comunicações mediúnicas, não apenas de efeitos físicos, mas também a psicofonia. A chamada profecia era, na verdade, à época, as atividades mediúnicas que nós temos no Centro Espíritas hoje. Aqui nós vamos ver a descrição da igreja de Corinto, que Corinto, a cidade da Grécia, que Paulo de Tarso fundou essa igreja. O ex-doutor da lei, Paulo de Tarso, procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de júbilos indefiníveis. Paulo de Tarso foi um grande colaborador da igreja de Antioquia. E depois, com as viagens que ele fez para fundar novas igrejas cristãs, dentre as várias igrejas que ele fundou, estava de Corinto. Depois de um certo tempo, ele mudou-se para Corinto para acompanhar todo o desenvolvimento da igreja. E o que ele aprendeu, o que ele desenvolveu em Antioquia, ele levou para a igreja de Corinto também. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestiário, de remédios. Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Então, como a necessidade material na época era muito intensa, eles atendiam às necessidades das pessoas. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Em seguida, a pregação central e o movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Então, as atividades eram reflexivas sobre o Evangelho de Jesus, e depois das atividades reflexivas em torno do Evangelho,
havia as comunicações mediúnicas para a meditação das pessoas. Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas, diz Emmanuel. Então até o passe havia também, como nós temos no Centro Espírita hoje. As pessoas, os que não eram psicomédios psicofônicos, aplicavam passe na sala ao lado de onde havia as preleções evangélicas. Como acontecia por vezes em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões em torno dos pontos mais difíceis de interpretação que Paulo se apressava a acalmar sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava o instante de repouso. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhe manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez dos preceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Então vejamos que nessas igrejas havia fraternidade pura. Então toda uma prática fraterna era realizada como algo muito natural, decorrente das próprias interpretações do Evangelho de Jesus. Agora vamos fazer uma comparação desse relato das igrejas cristãs com os centros espíritas de hoje. Do relato de Emmanuel, retiramos alguns pontos para refletirmos à luz do movimento espírita nos dias de hoje. Como nós refletimos até agora, a doutrina espírita veio para reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E o centro espírita deverá promover o espírito imortal nas questões mais profundas do espírito imortal. Nós vemos ainda muita gente nos centros espíritas se preocupando mais com as questões circunstanciais do que com as questões existenciais. Qual a diferença entre uma situação e a outra? As questões circunstanciais são as questões transitórias da vida. As questões transitórias são todas as materiais. Tudo que nós fazemos de material é circunstancial. Por exemplo, esse momento que nós estamos é circunstancial. Por quê? É o momento da nossa vida. Aquilo que nós refletimos e geramos em mudança a partir da reflexão que estamos fazendo aqui agora, neste momento circunstancial, é existencial. Porque se nós refletirmos algo dentro do centro espírita, numa palestra, num estudo, numa reunião mediúnica, e essa reflexão fizer uma diferença positiva em nossas vidas e nos proporcionar uma mudança de atitude, essa mudança não será circunstancial, será existencial. Nós vamos levar isso para a eternidade. Qualquer questão de ordem material é circunstancial. Então, se nós no centro espírita ficamos mais preocupados com as questões puramente transitórias, ou nós como espíritas estamos muito mais preocupados com as questões transitórias, se nós vamos ter dinheiro para isso, para aquilo, se isso vai acontecer, ou assado, assim ou assado, e todas as questões transitórias vindo em primeiro lugar, nós vamos passar pela existência sem aproveitá-la para evoluir existencialmente. Agora, se nós utilizarmos todas as situações, todas as experiências circunstanciais, com foco nas questões existenciais e profundas da vida, nós vamos utilizá-las todas para crescer
no nível que nós somos convidados, que é como espíritos imortais que somos. As questões existenciais nós devemos nos ocupar dela, não nos preocuparmos, porque a preocupação é o movimento de você entrar numa angústia, numa ansiedade por aquilo que você se preocupa. Normalmente as questões circunstanciais enchem as pessoas de preocupações. As questões existenciais são a solução para as preocupações em relação às questões circunstanciais. Porque se nós aproveitarmos todas as circunstâncias para aprender algo, nós estaremos evoluindo enquanto espíritos imortais que somos, evoluindo de forma existencial nasquelas situações circunstanciais. Vejamos que as igrejas cristãs dos primórdios, elas não estavam focadas nas questões circunstanciais, e sim nas existenciais. As questões circunstanciais faziam parte do processo. Nós acabamos de ver que as pessoas que não tinham alimentos, conseguiam alimento lá na igreja cristã. Mas, junto com o alimento material, elas recebiam o principal, que era o alimento espiritual, para mudarem as suas vidas. Junto com as suas necessidades físicas ligadas à saúde, elas recebiam os ensinamentos para que elas mudassem de atitude e pudessem trabalhar de dentro para fora as suas doenças. Foi o que Jesus ensinou o tempo todo, por isso será vivido em espírito e verdade. Jesus, sempre que ele ajudava alguém a se curar, o que ele dizia para as pessoas? A tua fé te salvou. Ele não usava nem o verbo curar, porque o verbo curar é circunstancial. Toda cura que a gente obtém de uma doença, ele é circunstancial, porque não vai impedir a nós de adoecermos novamente e desencarnarmos. Todos nós vamos passar por uma ou outra doença, e é natural, dentro das próprias leis biológicas, porque tudo que é físico, ele caminha para o desgaste natural. Existe uma lei, que é a segunda lei da termodinâmica, que fala disso, que tudo que é material caminha para uma desorganização. Então, qualquer processo de cura é circunstancial. Por isso Jesus dizia, a tua fé te salvou. Porque a fé é a virtude que faz com que nós nos movimentemos intimamente na direção das questões existenciais. Porque as questões existenciais, elas são trabalhadas na vertical da vida, na conexão da pessoa com a sua essência divina e na conexão dela com o Criador da vida. Então, as igrejas cristãs, elas trabalhavam dentro dessa visão existencial. Da mesma forma, nós somos convidados a fazer isso nos centros espíritas e nas nossas vidas. Viver as questões existenciais do espírito imortal. Ao agir assim, nós vamos nos ocupar das questões básicas e fundamentais da vida e vamos evoluir e crescer com tudo aquilo que temos, como espíritos aprendizes da vida. Não quer dizer que a nossa vida vai ser maravilhosa, com tudo perfeito, com tudo no lugar, mas em todas as situações que nós tivermos alguma dificuldade, se nós buscarmos essa visão existencial, nós teremos esse movimento de ver a vida como espírito imortal e aprendiz da vida, que está no corpo, que está no mundo, mas não é do mundo, que está no corpo, mas é um espírito imortal, transitoriamente ocupando um corpo. É exatamente isso o convite para que nós façamos do Centro Espírita uma célula para refletir sobre essas questões do Espírito Imortal. No nosso livro, o Centro Espírita da Promoção do Espírito Imortal, nós fazemos uma proposta nesse sentido: transformar as células cristãs espíritas
em verdadeiros celeiros de reflexões para que nós vivamos inteiramente o Consolador, fazendo esta proposta aqui. Vamos fazer o resumo para já ir para o encerramento da nossa exposição. Viver um ambiente de simplicidade pura cada vez mais dentro dos nossos centros espíritas. Então, viver a simplicidade pura nos centros espíritas, buscar o centro espírita como uma bênção de Deus, como os cristãos dos primórdios faziam, e não como que não tenho mais nada para fazer hoje, eu vou no centro espírita, ou eu estou com um problema hoje, eu vou ao centro espírita para resolver o meu problema. Mas buscar o centro como um lugar onde as bênçãos de Deus sejam refletidas, não apenas aquele que vem como frequentador, mas o trabalhador, o dirigente, todos aqueles que estão buscando o centro espírita. Unirmos-nos por soberanos laços fraternais. Porque se nós não exercitarmos a fraternidade numa célula cristã, espírita, onde nós vamos exercitar? Com a humanidade em geral, com aqueles que a gente não conhece? É fácil falar que é fraterno com aquele que você nunca viu na vida. Eu estou em fraternidade por aquela pessoa que está na fila ali de tal coisa. Agora, quando a gente come 1 quilo de sal com alguém, e no centro espírita, principalmente aqui na Flórida, que a gente almoça juntos, lancha juntos, depois que você come 1 quilo de sal com aquela pessoa, e para comer 1 quilo de sal vai um bom tempo, é que a gente vai ver se realmente nós somos fraternos, ou se nós estamos mais para a intolerância, para a irritação, para o não respeito ao nosso próximo. Outra questão: todas as nossas divergências, nós devemos ser convidados amorosamente à fraternidade e à união. Porque pensar igual é impossível. Agora, estar disposta a convergir o pensamento é plenamente possível. Agora, se nós ficarmos alimentando sempre as divergências, aí eu penso diferente, você pensa diferente, então nós vamos brigar um com o outro, porque nós pensamos de forma diferente. Não. A proposta de Jesus é que nós, claro, pensamentos que não sejam ligados a questões morais, a questões que não tem como servir a dois senhores. Mas, se uma atividade deve ser feita assim ou assado, qual é o problema de ter pensamentos diferentes? Esse pensamento, se for ético, se for moral, qual é o problema? De a gente achar que pode ser assim, outro acredita que seja assado. Nós nos convergimos pelo ideal. Esse é o grande trabalho que nós devemos fazer no movimento espírita também, porque há muita divergência gratuita dentro do movimento espírita. As pessoas divergem por questões de pontos de vista de coisas que não são circunstanciais, e se são circunstanciais não são nada. E deixamos aquilo que é existencial, aquilo que é profundo em segundo plano, por causa das divergências circunstanciais. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. Então, o amor incondicional, o exercício do amor que Jesus veio nos ensinar. Centro espírita que nós não exercitamos o amor uns com os outros, é um centro espírita vazio de espiritismo. Só está com o espírita no nome. Ter o espírita no nome é fácil, basta fazer o registro, utilizando as leis do país ou do lugar. Agora, viver o amor espiritual profundo no dia a dia é trabalhoso. Não é difícil também, mas dá trabalho. Sem um profundo amor à lei do trabalho, não há progresso espiritual.
A solidariedade estabelecida como fundamentos divinos. Então, a solidariedade entre nós. O tempo todo exercitando, porque são virtudes cristãs que não são fáceis para nós desenvolvermos. Agora é plenamente possível, porque Jesus é o modelo e guia. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Então, se tudo que Ele faz é possível que nós fazermos se nós quisermos, e querer é o exercício da vontade. Quando nós utilizamos a vontade para exercitar as virtudes cristãs, com certeza nós vamos gradualmente conseguir. E ao exercitar as virtudes cristãs, nós estamos crescendo na vertical da vida. Todas as questões circunstanciais tomam uma dimensão muito diferente, muito mais suave, porque nós estamos trabalhando aquilo que é o principal. O jugo é suave, o fardo é leve, ensina Jesus. Se o jugo está perverso, o fardo está pesado, é porque nós não estamos exercitando as virtudes cristãs que já poderíamos exercitar. Porque Jesus nos convida: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, exercícios das virtudes devem ser uma prática, como aprendizes. Ele é o mestre. Nós não vamos nos igualar ao mestre tão cedo, mas somos convidados a sermos aprendizes dessas virtudes. Aprendizes dessas virtudes que vão ser exercitadas no núcleo cristão chamado centro espírita. Se nós não exercitarmos aqui, que é menos desafiador, imagina no mundo, que é muito mais desafiador. Na família, que às vezes nós trazemos desafetos muito grandes na família, que às vezes é bastante desafiador para muitas pessoas. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Então, solidariedade na dor. Solidariedade quando a outra pessoa consegue alguma coisa boa, nos júbilos. Nós vemos pessoas no centro espírita ficando com inveja e despeito do bem do outro, do crescimento do outro. Basta alguém começar a crescer e muita gente fica com inveja e despeito desse outro, como se fosse mal crescer. É que às vezes a outra pessoa está crescendo mais porque está se esforçando mais, e o despeitado, como ele não está se esforçando de menos ou não está se esforçando, não se rejubila com o crescimento do outro. Então não é só nas dores, mas nos júbilos também, e todos nós crescendo em conjunto. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo a formosas manifestações de espiritualidade. Então o grande objetivo nós já vimos, que é levar avante a doutrina espírita. Quanto mais nós fizermos isso, mais amparo dos espíritos superiores nós teremos. E aí eles vão se manifestar cada vez mais intensamente em nossas reuniões, e de forma verdadeira, não de forma falseada, como nós vemos ainda acontecer, de espíritos pseudo-sábios tomando o lugar de espíritos superiores. Outra questão que vemos também, utilizar esporadicamente, de buscar um recanto junto à natureza para essa reflexão em conjunto, principalmente das lideranças, dos trabalhadores, para que nós possamos realmente nos rejubilar em conjunto uns com os outros. A questão da assistência. Aqui estamos no país que isso já não é tão necessário quanto no Brasil, que ainda há muita miséria, muito sofrimento nessa área. Mas sempre que for necessário e possível, também fazer esse trabalho, mas não como um trabalho material, mas como um apoio material a partir das questões espirituais. A outra questão importante, a meditação sobre as orientações espíritas. Mesmo que nós não tenhamos diretamente orientações dos espíritos superiores, mas buscarmos as orientações que existem já nas obras
obras de Joana de Anjos, de Emmanuel, que estão ficando esquecidos no movimento espírita, porque muita novidade surge, e novidades que muitas vezes provêm de espíritos pseudo-sábios, encarnados e desencarnados. O passe que nós temos no centro espírita é o que já acontecia na época, e deve ser cada vez mais esse passe simples, como Jesus nos ensinou, da imposição de mãos e do trabalho para que a pessoa perceba que é o movimento dela na direção da vida que vai auxiliá-la, e não simplesmente alguém que vai resolver o problema dela. Ainda existe muito mediunismo no movimento espírita, fazendo com que as pessoas acreditem que o outro é que vai resolver o seu problema, e não ela que vai resolver as suas dificuldades, e o outro apenas um auxiliar dela própria nesse trabalho. Para concluir, uma pergunta para a nossa reflexão: que ações podemos realizar para que possamos ter em nossos centros espíritas a mesma qualidade moral das igrejas cristãs dos primórdios, promovendo o espírito imortal? É uma pergunta que todo dirigente, todo trabalhador de algum centro espírita deve se fazer. O que eu posso, o que nós podemos fazer enquanto entidade coletiva, que é um centro espírita, e o que nós podemos fazer individualmente, para que nós tenhamos essa qualidade moral no centro espírita? Porque se a doutrina espírita é para reviver o Evangelho de Jesus, o centro espírita deve buscar essa qualidade moral. Isso somente será possível a partir de ações que eduquem o espírito imortal à luz da doutrina espírita, num clima de convivência fraterna e amorosa, como nas igrejas cristãs dos primórdios do cristianismo. Então, essa educação do espírito imortal se dá nas reflexões das orientações de Jesus, das orientações de Allan Kardec, trazer efetivamente tudo isso para dentro das nossas vidas. Porque a partir do momento que nós trazemos para dentro das nossas vidas, nós mudamos verdadeiramente, e todo o processo será acrescentado para nós. É o que Jesus ensina: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, que é exatamente a busca das leis divinas na nossa consciência para amá-las, praticá-las, e seremos felizes a partir desse amor às leis e da prática das leis. E só se ama e pratica as leis divinas fazendo esforço para desenvolver as virtudes do espírito imortal. Agindo assim, nós vamos ter cada vez mais as questões circunstanciais, que são as coisas que Jesus fala. O existencial sendo cuidado, as questões circunstanciais tomam uma dimensão cada vez mais secundária, e nós passamos verdadeiramente a nos conectar com o grande projeto iluminativo de Jesus para a Terra, e que no movimento espírita nós somos convidados a colocar um tijolo dessa grande construção chamada regeneração do planeta Terra. Muita paz, muito amor a todos. Vamos abrir para a pergunta, o tempo está esgotado. Podemos abrir? Tá. Então temos 10 minutos mais para perguntas, se houver. Como conseguir essa pureza de espírito dos primeiros cristãos, uma vez que quando eles conseguiram as igrejas, eles conseguiram um local onde eles podiam expressar a sua opinião religiosa, nos dias de hoje, uma vez que essa comparação, esse sentimento não é de tal, da mesma magnitude como eles sentiam antes? Como fazer para que nós possamos ter a mesma magnitude desse sentimento cristão? Fazendo os esforços que eles fizeram. Porque quando a gente olha os cristãos dos primórdios, dá a impressão que eram espíritos missionários que estavam encarnados em missão especial
E porque eram missionários encarnados nessas missões especiais, fizeram o que fizeram. E não é verdade. Basta a gente olhar o próprio Evangelho. Maria de Magdala era uma prostituta. A mulher hemorroíça, por exemplo, que chegou próxima a Jesus e tocou nas vestes e nunca mais foi a mesma pessoa, estava doente há 12 anos. E havia toda uma dificuldade íntima também dela. Zaqueu era um homem muito rico, mas muito inquieto com as suas dificuldades. Se nós pegarmos várias pessoas no Evangelho que tiveram esses encontros terapêuticos com Jesus, eram pessoas comuns, como nós. O que diferencia essas pessoas de nós? Os primeiros cristãos. Talvez seja o esforço de conexão com a verdade. Eles fizeram mais esforços do que nós estamos fazendo. Então, se nós queremos os centros espíritas como eram as células cristãs da época, é necessário que nós façamos os esforços que eles fizeram, né? Que nós realmente vejamos Jesus como grande Salvador, mas que não nos salva de fora para dentro. Ele nos ensina os recursos que nós vamos utilizar para nos salvar. Foi isso que Jesus fez com Maria de Magdala, com todos os discípulos, com Zaqueu, com a mulher hemorroíça. Ele não mudou a vida deles. Ele ensinou todos eles como mudar. E eles aproveitaram e fizeram a mudança. Paulo de Tarso chegou a assassinar em nome de Jesus. E depois que ele viu a verdade, nunca mais foi o mesmo. Então, qualquer que seja a nossa condição hoje, nós temos condições de fazer esforços como esses cristãos fizeram. Nós citamos alguns que estão lá no Evangelho, e quantos anônimos, pessoas do povo, pessoas mais simples, que fizeram realmente esforços e mudaram. Lembramos aqui dos 500 da Galileia. Quanto aquelas pessoas fizeram esforço, e não apenas naquela existência, mas em várias outras que vieram para trabalhar na seara de Jesus. Nós temos os mesmos convites? Temos. Hoje o movimento espírita tem os mesmos convites que tiveram os primeiros cristãos. O que nos diferencia hoje, o movimento espírita está como está, porque são poucos aqueles que aceitam o convite. Porque são convites. Ninguém é obrigado a ser verdadeiramente cristão por estar no centro espírita. Porque não existe lei de obrigação. Mas um convite consciencial para que nós façamos os esforços que são necessários para viver isso tudo. Fazendo os esforços, gradualmente, nós vamos transformar os nossos centros espíritas em verdadeiras células cristãs, como eram as primeiras igrejas. Mais alguém? Por favor. Você fala dos pseudo-sábios. Como que a gente consegue, como que a gente consegue fazer essa diferenciação? Como diferenciar um sábio do pseudo-sábio? Das obras. Utilizando o bom senso que Allan Kardec ensina em O Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns há um capítulo inteiro que Kardec mostra como diferenciar um espírito sábio de um espírito pseudo-sábio. Ou seja, os espíritos superiores ou espíritos bons que vêm em nome do espírito superior ou em conjunto com o espírito superior, como por exemplo, Humberto de Campos não é um espírito superior, mas com supervisão de Emmanuel, ele escreveu muitas obras maravilhosas para nós, utilizando essa capacidade de escritor. Toda obra que provém dos espíritos superiores, sejam diretas ou indiretamente, elas têm sempre um cunho moral. Elas sempre têm uma diretriz centrada na moral evangélica, nas orientações de Jesus. Elas sempre
vão remeter a processos em que o bom senso fala alto e sempre oferece para as pessoas diretrizes de vida. Se você observar a obra de um pseudo-sábio, mesmo que ele fale de Deus, de Jesus, do amor, da prece, de tudo mais, elas não geram diretrizes. Ao contrário. Elas geram, existem obras que nós já vimos, de um psicologismo, né? Não da psicologia consciencial, mas de um psicologismo, fazendo com que as pessoas não se esforcem pela transformação interior. Apesar do discurso na forma muito frágil nessa direção, mas as entrelinhas demonstrando exatamente o contrário. Então os espíritos pseudo-sábios, eles não vão trair o que eles desejam. O que eles desejam? Eles desejam que as pessoas fiquem desatentas com o seu progresso moral. Por inveja e despeito, eles sabem que vão ser exilados do planeta, e por inveja e despeito, eles querem o maior número de companhia possível, principalmente de pessoas que estão sendo convidadas a trilhar as lides do Consolador, porque eles se sentem satisfeitos com a nossa derrocada. Então, quanto mais espíritas estiver lendo obras falsas, mais espíritas não estarão realizando os esforços de transformação que vão fazer com que nós permaneçamos encarnados no planeta Terra. Então é por isso que eles atuam e têm atuado intensamente nesses dias de hoje. A cada 10 obras que saem publicadas hoje, nós temos dificuldade de escolher 2. Às vezes, das 10 são obras falsas espíritas. Nós temos uma distribuidora na nossa federação e recebemos todos os livros publicados no Brasil. Às vezes, de 50 obras, a gente consegue manter uma para ser divulgada. Porque cada vez mais, tanto de autores encarnados quanto desencarnados, a falsidade está prevalecendo. E claro, para conhecer a falsidade é preciso que a gente saiba o que é verdadeiro. Como hoje tem poucas pessoas que estudam profundamente as obras básicas, há muito gato sendo vendido como lebre por aí. E esses livros são levados para dentro dos centros espíritas, infelizmente, e as pessoas adquirem acreditando que aquilo é espiritismo. Os líderes, os dirigentes são corresponsáveis por tudo aquilo que acontecer com essa pessoa que comprou o livro na casa espírita acreditando que era verdadeiro. Então não se brinca com o Consolador. É muito séria a questão que a irmã coloca, e nós temos no projeto espírita, nós temos um livro, Leio as Reuniões Mediúnicas. Então nós temos um livro chamado Reuniões Mediúnicas, vários tipos de mediunidade, que nós colocamos um capítulo que aborda a psicografia, todas as orientações do que fazer para que a gente saiba distinguir um livro verdadeiro de um livro falso, baseado no Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Recomendamos essa obra. Por favor. Um comentário em vários jornais, em várias revistas, citando as obras da Zíbia Gasparini. Estaria incluída assim. Nós não temos o hábito de citar o nome de autores. Nós citamos Allan Kardec como referência. Se nós formos em Allan Kardec, nós vamos perceber aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Sem julgar a ninguém, mas analisando aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Obras que propõem simplesmente a divertir pessoas sem uma profundidade que as leve a se transformar em pessoas melhores, está no rol daquilo que Allan Kardec coloca como falso espírito. Mais alguém? Então, passamos aí para o encerramento.